Olá galera, tudo bem com vocês? Ó, o canal Ciência Ensinando Biologia trazendo mais uma aula. A gente vai ver curvas de aquecimento de substâncias puras e misturas, né? É uma aula de química e espero ajudar vocês neste conteúdo. A aula está bem simples, ela vai ser bem rápida e espero tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Bom, antes de iniciar, de começar, eu queria pedir que vocês deixassem comentário, curtissem o vídeo. Caso esteja faltando algo no vídeo, vocês comentassem o que eu poderia melhorar, tá? E outra, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Eu preciso disso para continuar aprimorando as aulas do canal Ciência Ensinando Biologia. Bom, vamos lá, galera. Bom, já de início, a gente está vendo aqui um gráfico das substâncias puras. Antes que pareça um equívoco, eu coloquei aqui um exemplo da água, mas o exemplo do gráfico não é da água, pois sabemos que a água ela tem ponto de fusão a 0 graus Celsius, numa pressão atmosférica de 1 atm, e temos um ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. Então, este gráfico, como todos os outros, dos slides a seguir, eles são hipotéticos, mas eles servem para exemplificar bem todos os conceitos com relação aos gráficos de substância pura e misturas. Tá ok? Então, vamos lá. Na nossa substância pura aqui hipotética do gráfico, perceba que quando a substância chega ao estado, ao fenômeno de fusão, ou seja, o fenômeno físico onde o sólido se transforma em líquido, passa do estado sólido para o líquido, aqui a fusão você vê um patamar, esse patamar horizontal, o que quer dizer? Que durante a substância pura estiver na fusão, a temperatura ela não aumenta, ela fica ali estacionária. Tá? Depois que todo o sólido se transformar em líquido, a temperatura volta a subir. Quando o líquido começa a se transformar em gás, que é aqui a ebulição, ela estaciona a temperatura e até que todo o líquido se transforme em gás, a temperatura permanece constante. Aí depois, quando o líquido se transformar em gás 100%, a temperatura volta a aumentar. Então, você tem tipo o desenho de um relâmpago aqui, que legal. Apesar de que os outros gráficos também vão parecer, mas aí você tem esse relâmpago, onde os pontos de fusão são paralelos a esse eixo X aqui, do tempo. São paralelos. Então, ebulição e fusão paralelos ao eixo do tempo, aí você tem um gráfico de substância pura. Tá ok? Um exemplo de substância pura é a água. O sal de cozinha é outro tipo de substância pura. Agora, se a gente junta água, que é uma substância pura, mais sal, que é outra substância pura, aí a gente vai ter uma mistura. E nesse caso, a gente vai ter uma mistura simples. Aí o gráfico da mistura simples, ele é diferenciado da substância pura porque não há pontos de fusão, e sim intervalos. Então veja que aqui a fusão, o ponto de fusão aqui, aliás, o processo de fusão que a gente está vendo na mistura aqui, não é a 10 graus, como a gente viu aqui na fusão aqui da substância pura. Na verdade, é um intervalo. De 10 a 20, a mistura está passando por esse processo de fusão. Aí se liquefaz, a temperatura cresce um pouco mais, tem essa elevação mais repentina. Aí depois, na ebulição, e isso para misturas simples, na ebulição acontece algo parecido com a fusão. Há um intervalo de ebulição. Aí depois desse intervalo, uma das substâncias aqui, no caso a água, ela vai estar no estado gasoso, tá? Enquanto que o sal ele vai estar sólido. Inclusive, isso aí pode servir como um método de separação se a gente tiver um destilador, com aquele condensador, que inclusive tem uma aula minha sobre separação de misturas e eu explico o processo de destilação simples. Se for espontaneamente, a temperatura da água não precisa chegar a 100,
se for naturalmente. Aí você tem um caso de separação de mistura chamado evaporação, onde a água vai embora e você fica com o sal. Mas isso não importa aqui, tem uma aula exclusiva para isso. Bom, então você vê que na mistura simples não há formação de patamares horizontais, eles são inclinados, tá ok? Então você já consegue diferenciar um gráfico de substância pura, onde você tem patamares paralelos ao eixo do tempo, aqui, ó, de mistura simples que não tem patamares paralelos ao tempo aqui. Aí um exemplo, né, de mistura simples é a água e o sal. Lembrando, esse gráfico aqui não é o gráfico da substância, tá? É um gráfico genérico que serve para... Aliás, não é um gráfico da mistura, mas é um gráfico genérico que serve para as misturas simples em geral. Aí agora, mistura eutética, tá ok? A mistura eutética, ela vai ter um comportamento de substância pura no ponto de fusão, tá? Na fusão. Ou, repetindo, a mistura eutética ela vai ser semelhante à substância pura apenas no ponto de fusão. Então, você tem um patamar aqui de fusão, ou seja, um patamar paralelo ao eixo do tempo, enquanto que na ebulição você tem um intervalo de temperatura de ebulição. Aí aqui, mistura eutética. Um exemplo é liga metálica de chumbo e estanho, que é a solda, né? Deixa eu colocar o parênteses aqui. Pronto, que é a solda. Tá ok? Por último, a mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, tá? Quem vai ter o comportamento igual da substância simples é o ponto de ebulição. Ou seja, aqui você vai ter a ebulição constante até que todo o líquido se transforme em gás, a temperatura está constante. Quando esse líquido passar 100% para gás, a temperatura volta a aumentar. Então, na mistura azeotrópica, o patamar que é paralelo ao eixo do tempo é o patamar do ponto de ebulição. Um exemplo é o álcool hidratado. Tá ok? Né? É uma mistura de álcool e água. Então, aqui você vê que o ponto de fusão ele é inclinado. E voltando só para vocês compararem, mistura eutética, o ponto de fusão aqui, ó, o patamar de fusão paralelo ao eixo do tempo, e a ebulição é um intervalo, né? Então é uma inclinação, não é paralela ao eixo do tempo, mistura eutética. Na mistura azeotrópica, a fusão é inclinada, não é paralela ao tempo, mas a ebulição é um patamar paralelo ao eixo do tempo, tá? Eu falei fusão paralela ao tempo, mas é ao eixo do tempo. Então, gente, a aula é apenas isso. Espero ajudar vocês. Qualquer dúvida, postem aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.